Boa noite, irmãs e irmãos. Então, a culpa é do Luiz. Foi ele quem me descobriu, né? Mas é uma alegria podermos voltar aqui, eu e Esther. Uma alegria podermos estar com os irmãos e podermos partilhar a palavra de Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 31. 13 de João, a partir do verso 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo desafio de seguirmos a Jesus e pelas bênçãos advindas desse desafio. Agora, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, nesse momento de culto, pedindo-te que a tua palavra, mais uma vez, nos fale, no nome de Jesus. Amém. Desafio do novo mandamento. Ver um amigo tornar-se traidor é uma experiência terrível. Eu imagino que algumas pessoas aqui já viveram esse momento, quando de repente você se decepciona com alguém em quem você confiava, alguém com quem você convivia, alguém que você julgava amigo e se torna traidor. Era exatamente a experiência que Jesus vivia. O nosso texto começa com a expressão: depois que Judas saiu. As palavras de Jesus têm um significado especial. Ele prossegue dizendo: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. O sofrimento e a humilhação ali iniciados não marcariam o fim da história de Jesus, mas o começo da sua exaltação. Ele seria glorificado e Deus seria glorificado nele. Sabemos que diante dele todo joelho se dobraria e toda língua confessaria Jesus Senhor, para a glória do Deus Pai. No verso 32 nós lemos: se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. O Pai seria glorificado no amor doador e na obediência do Filho. E é somente na ressurreição de Jesus que nós compreendemos esse discurso na sua totalidade. A morte não o deteria. Ele consumaria o trabalho salvífico. E porque ele vive, tem marcado a história em dois tempos. Por ele temos acesso ao Pai, e o nome dele continua sendo pregado. Não fora isso, e não estaríamos aqui. Não fora isso, estaríamos
utilizando o nosso domingo de uma outra maneira. Mas nós santificamos não apenas o domingo ao Senhor, nós dedicamos as nossas vidas, nós nos dedicamos inteiramente a Ele. E nós pregamos o nome dEle a todas as nações, fazendo discípulos, fazendo seguidores de Jesus. Mas o momento aqui era um momento de despedida. Verso 33 ele diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles seriam separados do seu mestre. E a separação não é uma boa sensação, não é uma boa experiência. Mas essa separação seria apenas temporária. Eles estariam juntos outra vez. Jesus deixa isso bem claro no início do capítulo 14, quando ele diz que está indo preparar lugar. Vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. No difícil momento da traição, Jesus falou da glorificação e desafiou os discípulos com um novo mandamento. O exemplo de Jesus nos desafia e nos motiva a amarmos realmente. Aí o início do verso 34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Eles não teriam mais a presença de Jesus, mas o seu ensinamento permaneceria e a sua vivência transformaria o amor na realidade ética central da vida e o definiria a partir do exemplo histórico de Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Mas nós sabemos que esse mandamento era tão antigo quanto a lei. Basta vermos Levítico 19, 18. Jesus aqui estava redefinindo esse novo mandamento. Só vivemos o novo mandamento ampliando o conceito de próximo. O conceito de próximo daquela época era muito restrito. Ele falou no Sermão do Monte, Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quantas vezes o nosso conceito de próximo também se torna muito restrito. Mas segundo o mandamento de Jesus, o amor devia ser vivenciado entre eles e entre os mais distantes. Mateus 22, 37 a 39. Nós encontramos aquele fariseu que vem e pergunta qual o maior mandamento. E Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Há uns 6 meses, eu acho que exatamente há 6 meses, muitos de nós ouvimos e vimos pela televisão, pelos noticiários, de um jovem chamado Davi Santos Souza, de São Paulo. Ele foi atropelado, mas além de ser atropelado, ele teve um braço arrancado. E o atropelador saiu arrastando aquele braço com o seu veículo e adiante pegou o braço e o jogou em um córrego. Eu confesso que quando vi essa reportagem, eu fiquei tão indignado e confesso aos irmãos, imediatamente
me veio à mente: o que é que uma pessoa dessas merece? Mas aí depois, ouvindo sobre esse rapaz, Davi Santos Souza, a vítima, ele estava pensando na contramão da história. Ele estava pensando no perdão. Em um depoimento que ele deu, ele disse o seguinte: já o perdoei. Quero vê-lo logo ao sair do hospital para lhe dar o meu perdão pessoalmente. Como o mundo precisa de pessoas como esse jovem Davi Santos Souza. Quem é o meu próximo? Muitas vezes nós pensamos no próximo simplesmente como as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja, as pessoas da nossa denominação, aqueles que realmente estão próximos de nós, aqueles que pensam como nós pensamos ou bem parecido. Quem é o meu próximo? Não é o meu conterrâneo, ou quem partilha as mesmas ideias e os mesmos ideais comigo, mas todas aquelas pessoas que estão ao meu alcance. E na parábola do bom samaritano isso fica bem evidente. E nós encontramos algumas figuras bem interessantes, que são figuras que nós temos presentes nos nossos cultos, né? Pastores, fiéis, ministros de música, músicos, pessoas que estão atuando no culto. E Jesus então conta essa história, quando aquelas pessoas consideradas indignas, elas vão e ajudam. E quando os religiosos, eles passam para o outro lado para não ajudar. O samaritano se envolve e ajuda. E digamos assim, o pastor e o músico passam para o outro lado e seguem o seu caminho. Amem os seus inimigos e façam o bem aos que os odeiam. Mas quem é o meu próximo? E Jesus faz aquele perito da lei concluir que é aquele que, mesmo sendo considerado excluído da comunhão, age com misericórdia. Só vivemos o novo mandamento seguindo o exemplo de Jesus. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. É interessante observarmos aqui que o padrão para o nosso amor aparece bem claro. Como eu os amei. É Jesus quem está dizendo. É o amor que insiste em amar, quando teria toda razão para deixar de amar. E quem é capaz de amar com o amor de Jesus, aprendeu a amar sem reservas. Amar o inimigo não significa passar a ser seu amigo. Às vezes não dá mesmo para conviver com algumas pessoas. Às vezes há de se manter alguma distância, quando não há mais confiança, quando os valores diferem, quando viver com o outro não é útil, quando, apesar do amor, a outra pessoa responde com rancor, quando não há reciprocidade, porque o amor é como uma ponte que se apoia sobre duas margens. Amar o inimigo é ter a capacidade de reagir na força da intercessão. É insistir em orar. Não é aquela oração ameaça. Quando alguém age como nós não gostaríamos, muitas vezes algumas pessoas reagem e dizem assim: vou orar por você, viu?
Não é esse tipo de oração, mas é oração intercessão, é oração acompanhamento, é oração pedindo a Deus que abençoe a outra pessoa. Insistir em orar, aparentemente não tendo razão para orar. E em Romanos 12:14, Paulo diz: abençoai aqueles que os perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. A minha tradução diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Certamente, ao falar essas palavras, ao escrever essas palavras, Paulo se lembrava do exemplo de Estevão, naquele momento quando estava sendo apedrejado, clamando ao Pai pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Amar o inimigo é não se molestar quando ele é abençoado. Uma das maiores provas de que alguém odeia o outro é sentir-se mal quando toma conhecimento de que o outro foi promovido, o outro foi abençoado. A vitória de alguém que nos detesta não deve nos tornar detestáveis, assim como a derrota de quem tem prazer em se apresentar como inimigo não garante a nossa vitória. Deus nos faz vitoriosos e nos dá forças para seguirmos sem nos esmagarmos pelo sucesso de alguém que julgamos indignos. Não dá para ser bem-sucedido desejando o fracasso dos outros. Aquelas pessoas que se fixam nessa ideia de desejar que o outro não seja bem-sucedido, terminam fracassando. Ao responder o mal com o bem, nós somos os mais abençoados. Quando nós respondemos o mal com o bem, nós estamos amando o nosso inimigo. E amar o inimigo é responder com o nosso melhor. Só vivemos o novo mandamento quando na realidade nós nos colocamos diante do Senhor Jesus. E só vivendo esse novo mandamento nós temos condições de proclamar o nome de Jesus. Você é um bom evangelista pessoal. As pessoas onde você trabalha sabem que você tem um compromisso com Jesus. Alguns de nós têm mais facilidade de falar de Cristo, outros menos facilidade. Algumas pessoas já chegam falando, e isso é muito bom, mas nós precisamos atentar que o testemunho maior é sem palavras. As nossas palavras são importantes, porém muito mais importante é o nosso testemunho. Muito mais importante é que as pessoas olhem para nós e saibam pela nossa capacidade de amar que nós seguimos Jesus e Jesus tem feito uma diferença em cada um de nós. Há alguns anos, na cidade de Imperatriz, a irmã Etienne, uma senhora que é membro da Igreja Batista, eu conheço essa família, não conheço essa irmã pessoalmente, mas conheço algumas pessoas da família. Ela teve o filho sequestrado. Muitas igrejas no Brasil inteiro oraram por aquele moço, mas ele foi assassinado. 2 meses depois, o chefe daquela quadrilha foi preso. Na delegacia, ele ouviu falar do amor de Jesus. Arrependeu-se dos seus pecados
e entregou a vida a Jesus. Então ele escreveu uma carta à família, confessando o crime e pedindo perdão. E eu fico pensando, como é que nós agiríamos no lugar da irmã Etienne? E eu fico pensando em mim mesmo, como é que eu reagiria numa situação tão difícil quanto essa. Ela falou com a filha e conseguiu convencer a filha a irem lá na prisão onde o homem se encontrava. E lá ela conversou com ele. E depois de mencionar para aquele homem a dor insuportável que ela estava vivendo, com a perda irreparável do seu filho, ela disse exatamente o seguinte: se Deus permitiu que passássemos por tudo isso para dar a sua salvação, eu estou pronta a perdoar-lhe. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amando sem reservas, somos abençoados. O próximo é abençoado e o nome de Jesus é glorificado. Jesus faz a diferença. Que nós possamos fazer aquela afirmação que é cantada em algumas das nossas igrejas: Pai, faz-nos um. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. Que Deus nos abençoe.